Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo? Aqui professor Eudes Anjos mais uma vez, juntos com vocês. Espero que todos vocês estejam bem, né? Se cuidando. E nós vamos aqui hoje, né? Trabalhar mais um conteúdo, né? Bacana, muito interessante e relevante para as nossas vidas. Que nós, que somos seres humanos, devemos conhecer, na verdade, tá certo? Então o assunto que nós vamos abordar hoje, prometo ser sucinto, mas esclarecer direitinho todo o processo do nosso assunto de hoje, que é genética e seus fundamentos, a primeira lei de Mendel, certo? Nós vamos conhecer um pouquinho da história de Gregor Mendel. Ele foi um cara muito importante, ele descobriu muitas coisas sobre a questão da transmissão, né, da hereditariedade, a transmissão de características entre os seres humanos, entre pai e filho, enfim, como vocês já sabem, como vocês já conhecem, né? Nós vamos ver aqui um pouco, né, conhecer um pouco sobre os estudos de Gregor Mendel, tá ok? Então nós vamos ter um pouquinho da introdução sobre genética. Esse assunto será abordado mais um pouquinho à frente, a genética em si, né? As suas características, a base, né, fundamental da genética, vocês vão estudar quando chegarem ao terceiro ano do ensino médio, tá? Aqui a gente vai ver um resumo, apenas alguns pontos básicos sobre o estudo de genética e seus fundamentos, beleza? E principalmente a lei de Mendel, que foi onde tudo começou, para que as pessoas começassem a entender como funcionava essa herança, né, de características entre pai e filho, entre gerações, entre seres vivos, beleza? Então, passando aqui adiante, nós temos aqui o seguinte, os conceitos básicos de genética. O que é a genética? Quando se escuta falar de genética, a primeira coisa que nós lembramos é a questão da herança de características, principalmente a herança de características físicas, né? Quando se diz, o filho do fulano parece muito com o pai, ou o filho de fulano tem características que ele herdou de sua mãe, né? O filho de fulano tem os olhos verdes porque a mãe tem os olhos verdes. Enfim, isso é genética, isso é a base fundamental do estudo de genética, né? A herança de características através de genes, né, que são passadas de pai para filho, de uma geração a outra, né? É a parte da biologia, é uma das partes do estudo da vida, do estudo da biologia, né, que estuda principalmente como ocorre essas transformações dessas características, né? E antes do ano de 1800, né, as pessoas tinham muitas dúvidas em relação a como se atribuía, né, essas características genéticas entre seres vivos, entre pai e filho principalmente, né? E aí foi quando veio esse cara, que nós vamos já conhecer um pouquinho de seu estudo, um pouquinho de sua história, foi o Gregor Mendel, e ele, né, utilizou um exemplo bem simples, né, fez os testes e conseguiu comprovar muitas coisas. E hoje o nome dele está em todos os livros de biologia que nós conhecemos, tá certo? Então vamos lá, passando aqui adiante. Esse é o cara que eu estava falando para vocês agora, né? Tanto é que ele é conhecido no mundo da biologia, no mundo da ciência, como o pai da genética. Gregor Mendel é conhecido como o pai da genética, justamente porque ele começou a desenvolver esses estudos, né, para descobrir como se transmitir essas características hereditárias, né, entre os seres vivos, beleza? Então aqui, ele era monge, né, nasceu na Áustria, o ano onde tudo começou foi esse, 1851, né? Ele deixou o mosteiro onde ele habitava, né, para estudar física e química, né, por 2 anos. Esse período foi crucial para as descobertas, né, e os testes, os experimentos científicos que Gregor Mendel realizou, né, para provar muita coisa que hoje estão nos livros de biologia, né, e que nós sabemos como funciona essa transmissão de característica, né? Mendel retornou para o mosteiro e por volta de 1857 começou seus trabalhos com hereditariedade, plantando na horta
do local ervilhas. Aqui está o segredo, pessoal, do estudo de Gregor Mendel. Ele utilizou ervilhas, né, para entender como funciona a passagem de características hereditárias entre os filhos, né? Ele plantou, né, essa horta, e através dos experimentos que ele fez, né, ele chegou a algumas conclusões, inclusive a uma lei que é conhecida como primeira lei de Mendel. Beleza? Então vamos passar aqui adiante. Os estudos de Mendel. Vamos ver aqui em teoria como Mendel utilizou essa horta, né, onde ele plantou essas ervilhas para fazer os seus experimentos, beleza? Mendel, observando as ervilhas, verificou que haviam variações nas características e que essas características, pessoal, se transmitiam de pai para filho. É o que nós conhecemos hoje por hereditariedade, beleza? Aí o enunciado da primeira lei de Mendel, que está nos livros, né, de biologia, é este. Não esqueçam jamais na vida de vocês este enunciado. Primeira lei de Mendel. Cada caractere é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, tá? Quem são os gametas? O gameta masculino, quem ainda lembra? Gameta masculino, espermatozoide. Gameta feminino, óvulo, né? Eles se separam nos gametas, indo um par para cada gameta, tá certo? Na formação do novo indivíduo, tá certo? Vamos passar aqui adiante. Primeira lei de Mendel. Pais podem transmitir seus caracteres para os filhos, tá certo? Vamos lá. Experimento com ervilhas. Mendel utilizou, pessoal, ervilha de duas cores, tá certo? A gente vai ver aqui um infógrafo bem mais interessante na frente. Ele utilizou ervilhas verdes e ervilhas amarelas, tá? Caracterizando as diferenças entre as características, né, dos seres vivos, beleza? Veja só, experimento com ervilhas, né? Ele tentou misturar, né, as ervilhas verdes com as amarelas para tentar fazer uma espécie de reprodução na plantação de sua horta, beleza? Quando o Mendel misturou as ervilhas verdes na sua horta com as ervilhas amarelas, e o resultado que ele obteve, né, dessa plantação, nessa horta, ele tomou um susto, porque ele misturou as ervilhas verdes juntamente com as ervilhas amarelas. O resultado que Mendel esperava seria algo diferente do que ele obteve. Ele obteve apenas ervilhas amarelas. E Mendel ficou a se perguntar como que apenas as características das ervilhas amarelas chegaram no resultado final, no novo, na nova plantinha, na nova fruta, né, na nova ervilha que surgiu. E as características das ervilhas verdes, para onde foram? Né? Elas não se caracterizariam no novo indivíduo, não se caracterizariam nas novas ervilhas? Mendel ficou a se perguntar e resolveu fazer novas repetições dos testes, certo? Vamos ver como foi que Mendel chegou à sua conclusão. Como aconteceu, na verdade, né? Experimento com ervilhas. Por que Mendel obteve somente ervilhas amarelas no resultado? Ou seja, ele fez um cruzamento de ervilhas verdes e amarelas e o seu resultado foram apenas ervilhas amarelas, né? Vamos entender por que Mendel só obteve ervilhas amarelas, tá certo? Olha só, a gente vai já ver o infógrafo, que eu vou mostrar para vocês como que aconteceu isso, né? Então Mendel resolveu fazer um novo experimento. Lembrem-se que no primeiro experimento que Mendel fez, ele misturou ervilhas verdes e amarelas. Obteve como resultado apenas ervilhas amarelas. Mendel ficou encucado e resolveu fazer uma nova experiência. Dessa vez, Mendel resolveu fazer a experiência na sua horta, né, com ervilhas amarelas, juntamente com ervilhas amarelas, somente ervilhas amarelas. E Mendel teve uma surpresa. Ele obteve quatro tipos de ervilhas diferentes. Ele obteve 75% do seu resultado de ervilhas
amarelas, mas ele observou que veio juntamente na experiência, veio um grupo de ervilhas verdes. Então Mendel ficou ali ainda mais abismado, porque veja, repetindo o processo do início, né, da experiência de Gregor Mendel, ele juntou ervilhas amarelas com verdes, obteve apenas ervilhas amarelas. Na segunda experiência, Mendel pegou as ervilhas amarelas, juntou com ervilhas amarelas e obteve como resultado, né, 3 ervilhas amarelas e uma ervilha verde, né? Então Mendel continuou o seu estudo e denominou, na verdade, o seguinte. Aqui nós temos a base do trabalho de Mendel. Ele viu que as ervilhas amarelas têm característica dominante, ou seja, elas dominam o processo de reprodução e o processo de genética, tá certo? Para a obtenção de novas características, de novas ervilhas. Então as amarelas são dominantes, tá certo? E as ervilhas verdes, ele caracterizou como recessivo, ou seja, são dominadas. Você viu que nas experiências a maior quantidade de ervilhas que apareceram foram as ervilhas amarelas, porque elas dominam o processo de transmissão de características genéticas, tá certo? Eles são dominantes. E as ervilhas verdes, ele considerou recessivos, são dominadas, né, pelas amarelas, tá certo? Então vamos lá. Repetindo aqui em resumo, ervilha amarela com ervilha verde só deu como resultado ervilha amarela. Ervilha amarela mais ervilha amarela, ele teve a maioria, 75% do resultado de ervilhas amarelas e apenas uma base, né, 25% de ervilhas verdes, tá certo? O dominante são as ervilhas amarelas, o recessivo são as ervilhas verdes, tá? Então aqui um resumo: dominância e recessividade. Ele caracteriza, pessoal, vocês vão estudar isso um pouquinho mais a fundo, né? Não se preocupem com essas letras, o azão e o azinho, né? Vocês estão vendo o azão e azinho aqui, tá? Quando vocês chegarem ao terceiro ano do ensino médio, vocês vão entender melhor isso, essas junções entre essas classes aqui genéticas, tá ok? Então ele caracteriza os dois As grandes como se fossem as duas ervilhas amarelas, ó, as duas ervilhas amarelas como dominante. Aí o Azinho e o Azinho, que são as ervilhas verdes, ele caracteriza como as ervilhas verdes como recessivo, né? Ou seja, eram dominados. Quando você junta um Azão e um Azinho, que foi quando ele juntou a ervilha amarela com a ervilha verde, aí você tem um heterozigoto, características dos dois indivíduos juntos ali, tá certo? Sempre com o azão sendo dominante, beleza? Vamos passar aqui, olha só, em resumo o que foi que aconteceu, em desenho aqui das ervilhas, né? Os esquemas dos cruzamentos. Nós temos aqui o Vzinho, que é a ervilha verde, que é recessivo, que a gente viu agora há pouco, né? E temos o Vzão, que é a ervilha amarela. Quando ele juntou a ervilha verde com a ervilha amarela, o que foi que aconteceu, pessoal? Nós estamos vendo que o resultado obtido foi ervilha amarela, tá certo? Por quê? Porque a ervilha amarela, o Vzão, né, aqui, ó, como vocês podem ver, ele é o dominante, ele domina as características. Quando é verde e amarelo, vou falar aqui uma palavra mais específica, é como se as características genéticas do amarelo fossem mais fortes, né? Por isso que é chamado de dominante, eles dominam, tá? Por isso que o resultado é sempre amarelo. E é chamado de geração parental. Aqui é como se fossem os pais, ó. Tá certo? Aqui é como se fossem os pais. Beleza? E aí dá a geração F1, que é a geração onde o dominante é a base, que no caso é o amarelo. Beleza? Veja que aqui é a primeira, essa aqui, gente, ó, é a primeira experiência que Mendel fez, o primeiro cruzamento. Ele pegou a ervilha amarela e a verde, resultado, amarelo. Aí ele, não satisfeito, resolveu juntar amarelo, já foi a segunda experiência dele, com a ervilha amarela. O resultado que deu do amarelo com o amarelo foi
3 ervilhas amarelas e uma verde, caracterizando agora, né, e positivando o que ele achava, que as ervilhas amarelas sempre são dominantes, sempre dominam as ervilhas verdes, tá certo? Beleza? Vamos lá, passando aqui mais adiante. Hereditariedade, né? Isso aqui é a principal característica de quando se fala em genética. Basicamente é uma coisa casada com a outra. O que é a hereditariedade? É a transmissão de características dos pais para seus filhos por meio de material genético. Beleza? Voltando aqui. A transmissão ocorre no momento da fertilização. Tá certo? Vamos lá. Fertilização é o momento do cruzamento, do encontro dos gametas masculino e feminino. Fertilização ou fecundação. Esse também pode ser o nome. Beleza? Quando, na espécie humana, por exemplo, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo da mulher, né? Nós chamamos de fertilização ou fecundação. O óvulo ele foi fecundado pelo espermatozoide. Beleza? Vamos lá. Transmissão de características. Separação dos pares de cromossomos durante a formação das células reprodutivas, chamada de meiose. Um pouquinho mais na frente vocês vão estudar sobre isso. União do espermatozoide com um óvulo para criar uma célula com um único material genético, zigoto ou célula-ovo, né? Essa união do espermatozoide com o óvulo é a fecundação, como eu acabei de falar. Tá? Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, uma única célula se forma com as características que vieram do pai, pelo espermatozoide, e da mãe, que vieram do óvulo. Tá? Se junta o material genético ali e dá origem à célula-ovo, ou zigoto, né? Que vai gerar um novo indivíduo, com características, claro, do pai e da mãe. Beleza? Passando aqui adiante. Genótipo é a combinação de genes, alelos ou semelhantes, né? Provenientes das células germinativas, feminina e masculina, ao momento da fecundação. Os espermatozoides fecundando o óvulo, beleza? Passando aqui adiante. Nós vimos o genótipo, que é exatamente a transmissão de características dos genes, né? Do gameta masculino e do gameta feminino. Genótipo, gene vem da fecundação das células reprodutoras, né? Do homem e da mulher. Aí temos também o fenótipo. O genótipo tem a ver com a transmissão de características hereditárias, né? Pelo espermatozoide e pelo óvulo. O fenótipo, pessoal, é a aquisição, né? No caso, a transformação física. Fenótipo é quando o meio ambiente transforma o indivíduo. É a mudança que ocorre pelos fatores ambientais, por exemplo, né? Vamos lá, por exemplo, o indivíduo quando ele tem um porte físico magro, né? E ele, por exemplo, entra numa academia, né? Que ele vai exercitar seus músculos para, né, desenvolvê-los. Nós costumamos dizer que houve uma alteração do fenótipo daquele indivíduo. Ele cresceu, ele ficou musculoso, ele ficou maior, né? Enfim, isso é chamado transformações físicas que ocorrem devido à ação do ambiente, por exemplo, é chamada de fenótipo, beleza? Passando aqui adiante. Para fechar o nosso momento, pessoal, eu vou fazer aqui o resumo rápido, né, da primeira lei de Mendel, tá certo? Vocês podem dar uma olhadinha no vídeo novamente depois para ver cada um desses pontos, né, em resumo do trabalho que Mendel fez, que a gente acabou de ver aqui de forma bem resumida, tá? Mas a primeira lei de Mendel, em resumo, a conclusão que ele obteve foi a seguinte: as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, os quais se separam na formação dos gametas, gameta masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, indo apenas um fator para cada gameta. Essa aqui é a definição da primeira lei de Mendel. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, esse resumo que a gente acabou de fazer. Espero que nós possamos nos encontrar em breve, né,
nos corredores da escola, nas salas de aula, para a gente fazer um trabalho mais específico, juntos, né? E agora fiquem com Deus, atenção aí na resolução das atividades, voltem o vídeo quantas vezes vocês desejarem. Boa sorte a todos, fiquem com Deus, beleza? Abraço, pessoal!